1 Samuel, capítulo 1, né? Que vai falar de duas mulheres, Ana e Penina. E tem como subtítulo aqui, Eucana e as suas mulheres, né? Então vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele, versículo 2, tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. É de você analisar que, naquela época, né, o homem, ele podia ter mais de uma mulher. Então, ele tinha Ana e tinha Penina. Agora, vamos pular lá para o versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Você vê, né, que Ana era uma mulher estéril. E Penina, ela não tinha filho, ela tinha filhos. Então, você lê, vamos ler aqui para você meditar melhor. O versículo 7 diz assim: e assim, ou fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Quem era a outra? Era Penina, pelo que chorava e não comia. Então, como Penina tinha filhos, ela irritava Ana, né? Fazia chacota de Ana. Imagine a cena, Penina falando, eu tenho e você não tem, né? Então, imagina aí na nossa caminhada, né? Algumas coisas na nossa vida, né? De humilhação, eu tenho e você não tem, né? E Eucana, de ano em ano, ele subia à casa do Senhor para fazer orações, e Penina irritava tanto Ana, que Ana chorava e não comia, né? Então, o que eu quero falar para você nesse momento dessa ministração: quantas vezes pessoas choram pelo fato da humilhação? Às vezes não se proferem nem palavras, né? Pra gente, pra você, pra nós. Só o olhar já fala, olha, eu tenho, você não tem, né? Aconteceu isso com ela, não aconteceu comigo, aconteceu com ele, não aconteceu comigo, né? E aí, no versículo 8, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Porque ela pegou ela chorando. E por que não comes? E por que estás de coração triste? Né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes, nós estamos numa situação tão difícil. Até nós mesmos, às vezes, nos questionamos, assim, nossa, até nós analisamos a nossa situação. E você fica ali se criticando, né? Você fica se lamentando, você fica chorando, né? E o Senhor diz hoje, se você não tem aquilo que você gostaria de ter, ou algo está acontecendo na sua vida que você está se sentindo triste, chorando e humilhado, o Senhor está dizendo hoje para nós que a graça dele nos basta. Aleluia. Né? Às vezes nós ficamos tão afundados ali naquilo que nos traz sofrimento, que nos traz tristeza, que nós deixamos até de glorificar o Senhor pelo que ele já tem feito na nossa vida. Né? Às vezes você quer tanto, você está com alguma dificuldade, com tanta coisa, você esquece até que você tem saúde e que nós temos um Deus que é poderoso. Mas ele busca aqueles contritos de coração. Aqueles que não se humilham perante a situação, mas se humilham perante ao Senhor. Mas algo incrível aconteceu com a vida de Ana. E vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 9, que diz assim, título, a oração e o voto de Ana. E está escrito assim: após terem comido e bebido em Siló, que era o local que eles foram para adoração, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura da alma, ela estava com amargura na alma. E você está com amargura na sua alma, naquilo que está causando tristeza para você? Até isso eu falo para mim, Cida, você está com a amargura da alma, daquilo que está, ou algumas coisas que traz tristeza para você. E olha aqui, continuando no versículo 10. Primeiro, vou repetir aqui. Levantou-se Ana com amargura de alma. Às vezes, algumas coisas não acontecem também na nossa vida, porque o Senhor quer ouvir a nossa voz. A nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer que nós tenhamos contato com Ele. Então aqui, levantou-se Ana com a amargura da alma, vírgula, orou ao Senhor. E chorou abundantemente. Olha que ela não chorou, só chorou, ela chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha, se ela se denominou como serva, ela se considerou uma mulher que servia ao Senhor. E de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres a um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha aí, Ana clamou, orou, fez o voto. Só que você vai ver, se você analisar toda a história, e eu convido você para que você leia a palavra de Deus, examine, né? Ela fez um voto, mas ela não fez o voto de tolo. Ela fez um voto, e como serva do Senhor, e nós como servos do Senhor, quando a gente faz um voto, nós temos que cumprir. E Ana, lá para frente, ela cumpriu o voto. E ela clamou, e olha só, ela queria um filho varão. Agora, você imagina, então, ele, quando viu ela lá em oração, batendo assim os lábios, ele até perguntou se ela estava embriagada. Ela estava tanto na presença do Senhor ali, clamando ao Senhor, que ele olhou que aquilo lá não era uma coisa assim normal, comum. Mas ela depois foi e repreendeu, ele falou que ela estava fazendo uma petição ao Senhor. E ali ele falou, então, ele como sacerdote, então, se você pedir, o Senhor assim o fará, assim concederá. Você vai lendo a palavra e você vai ver isso daí, né? Então, o que eu quero chamar a nós nesse momento, a gente está refletindo. O que nós estamos pedindo para o Senhor?
é para a honra e glória dele, porque ela pediu um filho e falou